Está no ar o segundo episódio do Jovem Cast, Descomplicando a Política. E hoje eu trouxe uma convidada super especial e acredito que vocês vão gostar bastante. Com vocês, Viviane Matos. Viviane, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco da sua trajetória e o que te fez chegar até aqui. Boa tarde, Jennifer. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui, né? Somos duas mulheres, né? Uma vereadora jovem e uma vereadora eleita, única na Câmara. Sou Viviane Matos, professora, educadora de escola pública, ex-diretora da Escola Vera Vanderlei no Mingu, ex-secretária de Educação, coordenadora do Currículo Referência de Minas Gerais e atualmente segundo mandato de vereadora no município de Nova Lima. Sou mãe, cristã e amo o que faço. Sou pautada na família nova-limense. Bom, Viviane, te trouxe aqui porque imaginei que essa conversa ia ser muito especial. Como a Viviane falou, meu nome é Jennifer Sodré, eu participei do projeto Câmara nas Escolas, fui vereadora eleita. E a Câmara Jovem hoje é composta, né, por maioria das mulheres, são 9 meninas. E a gente, ali no meio dessa eleição, nós enfrentamos alguns desafios em relação a ser mulher também na política. Eu queria que você me falasse quais foram os principais desafios que você enfrentou no período de eleição, agora como vereadora, porque se a gente, numa magnitude menor, enfrentou alguns desafios, imagino você. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua trajetória política, sabe? Nos períodos de eleição e eleita e agora reeleita novamente. Na verdade, a política brasileira ela é muito patriarcal, né? Se a gente parar para pensar, durante as décadas, sempre tivemos composições políticas masculinas. Sim. Nós, mulheres, descobrimos que nós podemos estar onde a gente quiser de um tempo para cá e a gente, aos poucos, vem mudando essa cultura e realmente fazendo com que cada uma de nós ocupe cada vez mais esses espaços de poder. Não só os espaços políticos, mas os espaços também de ocupação em empresas particulares. Eu falo que o espaço público que hoje a gente tem liderado pela maioria mulheres são diretoras de escolas. E muito da minha formação política veio de uma eleição de diretora de escola pública, onde eu percebi que quando tem um trabalho sério, bem pautado, bem planejado, a gente acaba atingindo uma meta, mas é muito difícil a campanha para nós mulheres, seja na esfera estadual, municipal, estadual ou federal. Né? Os partidos ainda nos vê apenas como um número para composição de chapas, mas que na verdade não há um equilíbrio financeiro da distribuição dos fundos partidários para que nós mulheres possamos ter realmente vez e voz nas campanhas políticas. Eu acredito que graças ao empenho de assumir um partido, de ser presidente do partido, é que me conduziu à reeleição de vereadora. Porque se eu não estivesse liderando o partido, talvez eu estivesse fora da mesa de discussão e fora da oportunidade de realmente discutir os investimentos, né? Que o partido faria nas campanhas, que não são tão grandes os investimentos, mas a gente tem o FEFEC, que é o recurso que vem para as campanhas femininas, e a gente tem também os auxílios da campanha majoritária, que entra na discussão quando a gente vai compor as chapas, que é a distribuição de material, que é o custo, às vezes, de um combustível, que nessa eleição nós não tivemos. Então, quem foi para as ruas na eleição passada foi muito com seu trabalho e com o trabalho dos amigos que acreditam na pauta para ser eleita. Então, muitos de nós somos eleitos apoiados pelos amigos, por aqueles que estão mais perto e que acreditam no nosso trabalho, como o meu caso, que eu tenho diversos amigos, ninguém faz nada sozinho, eu só ganhei a eleição porque eu tive pessoas muito boas que me acompanharam e que acreditam no nosso trabalho, não só na minha campanha, mas também colocando seus nomes à disposição para serem candidatos ou candidatas a vereadores no partido que eu liderava, que é a União Brasil, para que a gente tivesse uma chapa forte, capaz de eleger 2 vereadores, porque no União Brasil somos 2 vereadores eleitos na última eleição. E realmente o voto feminino ele veio até na sua raiz principal, né, que foi na época da ditadura militar, que surgiu ali com Getúlio Vargas, né, foi realmente algo, uma moeda de troca, né, só para ele ter mais votos, para conquistar
para continuar no poder. E realmente a questão política feminina ela vem muito disso, da mulher ser vista apenas como uma moeda de troca, apenas como somente um voto, somente um número. Mas vai muito além disso. Vai das políticas para as mulheres, vai dos direitos, vai de... Como posso dizer? É algo extremamente essencial que foi ignorado por muito tempo, né? E eu queria que você me falasse se você vê isso hoje em dia, que as mulheres ainda continuam sendo ignoradas, mesmo você, com a sua voz dentro da Câmara, você acha que sente essa falta da voz feminina mais ativa dentro da Câmara? Não, na verdade, os homens acreditam muito na gente. Muitas vezes nós mulheres Duvidamos, né? que não apoiamos a outra mulher que está ocupando o espaço de poder. E eu falo que isso é um equívoco da parte das mulheres. Muitas vezes eu converso com algumas mulheres que falam que não olha se é homem ou se é mulher para votar, ok, né? A gente não pode falar que competência é gênero, né? Indiferente do gênero, existem pessoas competentes, sejam homens, sejam mulheres. Mas nós precisamos entender que quem vai defender as pautas femininas somos nós mulheres. Sim. Por exemplo, hoje, Nova Lima, né? Quando a gente vê a questão dos espaços públicos. Os espaços públicos não foram feitos para nós mulheres que somos ocupantes de cargos. Eu falo que até mesmo a estrutura dos banheiros, né, nos espaços públicos, não tem um espaço adequado para amamentação. E quantas de nós mulheres precisamos, às vezes, amamentar os nossos filhos nesses espaços públicos? São discussões que eu tenho tido de política pública na esfera, seja da Comissão da Mulher na Câmara, seja na Coordenadoria da Mulher na Prefeitura, seja no Conselho da Mulher, né, dentro do município de Nova Lima. A gente precisa entender que os homens o tempo todo eles discutiram aquilo que era bom para eles. Eu vou também no esporte. Quanto de investimento do município de Nova Lima é feito para o esporte, né? Seja futebol, seja handebol, seja jiu-jitsu, karatê, judô, voltado para os homens. Quem tem a pauta de falar, não, o investimento em política pública esportiva tem que ser igual para as mulheres e para os homens. Se nós somos mais de 50% da população em eleitoras, por que os investimentos, seja no esporte, seja na saúde, seja na educação, não tem prioridade para que seja a mesma porcentagem para nós mulheres? E eu cito muito, principalmente o esporte. Nós temos mulheres brilhantes como a Adriele, né, que hoje é campeã internacional representando Nova Lima, que é um exemplo, que eu posso dar vários outros, né, mas me veio o nome dela, que luta diariamente para provar que a mulher precisa participar das competições. Quando você escuta a história dela, você fala, meu Deus, mas a gente ainda está nesse tempo que para a mulher é mais difícil até dela querer ser uma lutadora, né? Então a gente precisa pensar que só iremos discutir essa política pública voltada para a mulher e garantir esses espaços que são nossos, são devidos a todas nós, a partir do momento que mais mulheres compreenderem isso, que mais mulheres entenderem que a ocupação de espaço não é fácil, mas se a gente não ocupa, outro ocupa no nosso lugar. E eu te falo que, assim, como tem melhorado. Eu sou muito feliz com o grupo de vereadores, tanto do primeiro mandato quanto do segundo, que são homens que me respeitam muito, escutam muito o meu direito de fala ali dentro da Câmara, aprovam conjuntamente comigo ou aprovam os meus projetos, que eu acredito na política pública da mulher. Né? Essa semana eu fiquei muito feliz, um vereador apresentou a galeria de fotos das vereadoras, que é realmente para reconhecer as mulheres que já passaram na Câmara e para estimular que outras venham, mas a gente nunca teve uma equidade dentro da Câmara. É 1, 2, no máximo 3 vereadoras eleitas por mandato, quando estão, mas a maioria dos mandatos da Câmara Municipal de Nova Lima sempre foi 100% homens. Se você pegar ao longo aí da história, desde a fundação da Câmara, a gente vai ver essa realidade e que a gente precisa transformar. Transformamos na Câmara Jovem, né? Porque eu tive muita satisfação de poder palestrar, de falar com
todas as meninas, né, você estava no Polivalente quando eu fui lá presencialmente, da importância da nossa participação. E hoje a Câmara Jovem tem 9 mulheres e 6 homens, que é o nosso sonho para Nova Lima. Quem sabe um dia a gente chega lá, não é? Chegaremos. Bom, falando um pouco sobre a sua trajetória, em 2016 você assumiu a Secretaria de Educação. E eu queria que você falasse como foi esse período, quais foram as suas principais contribuições nessa época aí na Secretaria. Foi um tempo duro, né? Nós pegamos a Secretaria, acredito que em um dos momentos mais difíceis da gestão municipal, onde existia uma dívida da prefeitura e onde as secretarias trabalhavam no vermelho. Então, eu acho que a maior contribuição que eu trouxe é de ter uma professora, que eu me orgulho muito da profissão que eu tenho, como eu me orgulho das demais colegas, na linha de frente da gestão de uma secretaria e equilibrar as contas, e organizar as contas de uma secretaria tão grande, estruturar a equipe e preparar para tantos frutos que a gente vem colhendo desde aquela gestão até os dias de hoje. Então, esse equilíbrio financeiro é que foi a virada de chave para que tudo de bom que vem acontecendo no município acontecesse. Porque se a gente não tivesse estruturado financeiramente, a gente não teria os resultados que a gente tem hoje, como grandes projetos que eu mesmo aprovei na Câmara e foi sancionado pelo prefeito, e a gente está em execução dentro do município. Mas tem muito mais para avançar. Eu falo que esse município tem uma dívida com os profissionais da educação de um plano de cargos e salários verdadeiro, e que é foco do meu mandato, né, no qual eu estou, que é realmente a valorização do profissional, não só do profissional de educação, mas do profissional de carreira da prefeitura, em todas as áreas, porque eu sou uma defensora do concurso público. Eu acho que a prefeitura precisa entender que o recurso público é do povo e que o povo precisa de espaço de trabalho e de garantias de política pública para atender cada vez melhor a população. Nossa, eu fiquei muito feliz e realmente é difícil, né, quando nós nos encontramos em uma outra realidade e você precisa dar um jeito, né, você precisa resolver. E realmente o maior desafio é fazer crescer, né? Porque quando você já está tranquilo ali, crescer é só um detalhe. Agora, quando está tudo acabado e você reconstruir, realmente é muito difícil. Bom, e continuando falando um pouquinho, você diz que é cristã, né? E eu vi algumas pautas que você defendeu, eu apoio muito esse trabalho seu nessa área também. E eu queria que você falasse um pouco de qual que é o papel da Semana Municipal da Cultura Evangélica que você instituiu. Semana Gospel. Isso, Semana Gospel. Isso. Na promoção de respeito e da coexistência também de vários tipos de religião. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e seu pensamento nessa linha, sabe? Na verdade, eu tenho muito respeito por todas as religiões. Eu acho que nós, seres humanos, precisamos entender que você não precisa brigar pelas pautas, mas que você precisa respeitar muito todas as pautas. E eu trago com muita leveza a questão de Deus nas nossas vidas, porque Deus, ele é para contribuir em todas as esferas. E eu não tomo nenhuma decisão sem ser pautada no diálogo primeiro com Deus. E eu não poderia ser uma cristã e não ter o meu mandato pautado nas defesas daquilo que eu acredito, que é realmente cuidar das famílias, cuidar da população, com muito respeito, indiferente das opções. Eu falo que nós temos em Nova Lima uma cultura diversificada e que eu respeito todas, e todas as leis que na Câmara tramitam, eu gosto de ouvir cada núcleo para compreender, seja evangélico, seja católico, seja espírita, porque cada grupo tem as suas ações, tem os seus trabalhos sociais e a gente precisa respeitar muito. Porque eu falo que eu, enquanto ser político, eu sou ecumênica. Né? Eu tenho que respeitar todos, mas como cidadã eu sou cristã e frequento uma igreja e eu acredito demais que Jesus salva cada um de nós
no momento que a gente mais precisa. Ele está ali para fortalecer as nossas práticas. E quando eu penso na Semana Gospel, nada mais é do que mostrar tantos talentos que estão entre quatro paredes nas igrejas, seja musical, seja de dança, seja de fala, né? Nós temos jovens que assim me encantam quando eu escuto a pregação. Então, é para que as pessoas possam ser reconhecidas na essência que elas trazem e na essência de doação que elas fazem para tantas outras pessoas. E a gente precisa distribuir amor. E, na verdade, quando eu penso numa Semana Gospel, é para trazer a distribuição de amor e a unificação das pessoas que querem confraternizar em momentos também religiosos. Né, nós já temos vários outros momentos na cidade, né? As igrejas católicas têm as festas dos santos, né? Nós temos diversas ações populares, como o carnaval, como festa do cavalo, que aí unifica vários grupos, mas o povo cristão que gosta de ter um momento de louvor, um momento de adoração, também precisa ter os espaços públicos preparados para isso. E foi nesse sentido que eu pensei na Semana Gospel, né? Eu convivo com muitos jovens, minha filha mesmo é liderança jovem de uma igreja, e ela sempre trouxe isso para mim: mãe, a gente precisa de espaço para mostrar nossos talentos, e agora chegou o momento, né? Nós tivemos a Marcha para Jesus 2025, que foi num novo formato, muito interessante, onde as pessoas participaram e tiveram a liberdade de vir e ir no momento que gostaram, né? Teve a marcha, depois teve os shows, as pregações, encerramos com Maria Marçal, que é uma cantora espetacular e muito ungida pelo Espírito Santo. Então a gente sabe da importância disso também para a coletividade de um município do tamanho da importância que Nova Lima é. Esse realmente foi um projeto muito bacana, te parabenizo por esse projeto. Realmente tinha essa necessidade de instituir mesmo esse projeto de lei, agora é uma lei, né, no município. Bom, e agora mudando um pouco de assunto, você é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, não é? Dentro da Câmara. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está de casa, né? Porque eu estive no Câmara, então tive a oportunidade de aprender como funciona uma tramitação de um projeto dentro da Câmara. Então eu queria que você me falasse, quando um projeto envolve a questão feminina, né? Como que funciona essa tramitação dentro da Câmara? Dentro da Comissão da Mulher, por exemplo? Na verdade, Jennifer, a nossa comissão ainda é uma comissão que eu gosto de falar que é uma comissão neném. Todo mundo está começando a entender. Ela nasceu não tem tanto tempo assim, né? E aí a gente ainda é composta por uma mulher e 2 homens, mas são homens magníficos que me ajudam, me auxiliam, têm uma visão de defesa da mulher, e isso é muito importante, né? E hoje, muitas vezes, as leis da Câmara passam por 3 comissões. Normalmente, legislação e justiça, orçamento e tomada de contas, que são as que vão definir realmente o caminho. Aí fica sobrando uma comissão quando o vereador não pede parecer conjunto, porque aí as comissões reúnem juntas, né? Mas normalmente passa só por 3 comissões, ou às vezes até 2, e a gente pede dispensa de interstício e já a votação, para que, depende da temática, você tem urgência ou o vereador tem urgência. E aí, muitas vezes, a nossa comissão não é demandada, porque às vezes tem que passar dentro de direitos humanos, ou tem que passar dentro de uma das outras comissões. E eu tenho pedido muito para que tudo que for voltado para a mulher, que realmente passe na Comissão da Mulher. E a gente também tem a liberdade de participar junto às outras comissões para opinar quando não está ainda tramitando a nossa comissão. E a gente tem feito isso. Mas a Comissão da Mulher, hoje, né, nesse mandato, pela primeira vez, nós temos coordenadoras das comissões. E aí a coordenadora também tem pautado alguns tópicos, recebido algumas demandas de cidadão ou cidadã da cidade para que a gente possa discutir esses tópicos. Mas eu gostaria muito, inclusive, de fazer muita intervenção da Comissão da Mulher dentro das escolas. Já estou alinhando uma agenda para 2026, porque a gente quer que as meninas, principalmente, conheçam essa comissão e saibam que podem utilizar dessa comissão para sonharem,
projetos conjunto com a gente para que a gente possa apresentar na Câmara Legislativa, uma vez que eu sou uma única vereadora. Então, nada melhor do que a juventude participar e trazer essas pautas para a gente dentro da comissão. Muito interessante. É importante também o pessoal saber como é que funciona, né? Às vezes muita gente não tem acesso a essa informação, também não busca, né? E realmente esse espaço é para isso, para tirar essas dúvidas, e fico muito feliz. E eu queria que você falasse, né, de quais políticas públicas você acredita que ainda faltam para garantir mais a participação feminina na política local aqui de Nova Lima. Você tem uma ideia do que ainda falta, assim? Eu te falo que a principal política pública é orçamentária. Nós temos que destinar mais orçamento para as políticas públicas da mulher, sabe? Assim, nós temos hoje uma coordenadoria da mulher que só conseguiu ter seus projetos tramitando e sendo fortalecidos porque eu coloquei uma emenda impositiva. Mas dentro da PPA, da LOA, não foi visto a necessidade, por mais que eu crie emenda às vezes na Câmara, muitas vezes as emendas são vetadas ou nem passam pela Câmara, porque às vezes outros vereadores acham que outros tópicos perderia se a gente movimentar o recurso de outro tópico para as políticas públicas da mulher. Só que hoje, né, eu tenho 50% da emenda impositiva nossa, a gente pode destinar para a saúde dentro daquele arcabouço que a gente pode, não, a gente deve, para a saúde dentro do arcabouço que a gente acredita. E, por exemplo, para o ano de 2025, a minha emenda impositiva principal da saúde, eu utilizei para cirurgias ginecológicas femininas, laqueadura. São cerca de 300 mulheres que terão garantida a sua laqueadura por causa de uma emenda impositiva de uma vereadora, para você ver o nosso olhar do mandato para as mulheres do município. Porque talvez um homem não pensaria nessa necessidade, deveria, porque acaba que o pai é o homem, né? E ele tem toda a responsabilidade também. Mas que a gente está tendo esse zelo. Já para 2026, a gente está investindo na saúde mental feminina, o recurso da nossa emenda impositiva, e no tratamento odontológico, que o sorriso, né, da nossa cidade precisa estar cada vez mais bonito. E quando a gente pega uma fila de atendimento odontológico, tem pessoas esperando de 3 a 6 meses, 9 meses, depende do caso, sendo homens ou mulheres. Aí eu não preconizei ser só atendimento feminino, e sim saúde bucal para a população. Então é para você ver o cuidado que nós mulheres temos no acolhimento da família e do trato da família. Então essa é a nossa principal função da ocupação dos cargos públicos, mostrar para a sociedade que temos que defender as pautas que afetam diretamente todas nós mulheres. Na oportunidade que eu tive de estar lá na Câmara, você falou sobre uma carreta de atendimento, não foi? Sim, a carreta oftalmológica. Você fez ela em que ano mesmo? Eu comecei a desenhar esse projeto, a sonhar esse projeto em 2017, quando eu estava secretária de Educação, e eu falava com todo mundo, gente, muitas vezes a criança não aprende porque ela está enxergando, mas não está vendo. E aí a gente precisa fazer com que a gente tenha uma política pública voltada para essa criança, para que ela possa ter o acesso melhor, né, à leitura, que é a visão clara de tudo. Aí fizemos um teste de equidade, onde apuramos uma porcentagem de alunos realmente que necessitavam de óculos. Veio a pandemia, não conseguimos executar naquele momento, porque era proibido, né, as consultas, não tinha como fazer. E aí Deus me deu a oportunidade de me tornar vereadora. E foi no primeiro ano eu fiz reunião com a saúde pedindo que a gente pudesse fazer uma carreta oftalmológica. Mas naquele momento não era prioridade do governo, e aí a Nizinho ainda era presidente, a Nizinho criou a lei de emendas impositivas. E no primeiro ano da minha emenda impositiva, os meus 50% da saúde foi para a carreta oftalmológica, onde nós atendemos cerca de 7 mil pessoas. Além das crianças, atendemos a comunidade também, onde foi diagnosticado também cataratas, outros tipos de cirurgias que eram necessárias fazer
na população, e hoje a gente tem um centro oftalmológico que dá continuidade a esse projeto belíssimo ali perto do Emília de Lima. E temos a lei da acuidade visual, onde a prefeitura tem que continuar atendendo nossas crianças e fazendo a distribuição de óculos gratuitos para todos aqueles que não podem comprá-lo. Esse trabalho foi muito importante. Eu lembro mesmo dessa época dos óculos. Até eu mesmo cheguei a fazer o teste oftalmológico, que realmente precisava de óculos, mas para leitura. E realmente desgasta as vistas, e é muito importante para as crianças que estão no início da aprendizagem, né, conseguir enxergar e ver, né, conseguir ler perfeitamente para não ter nenhuma dificuldade. E eu queria que você continuando nessa linha, né, queria que você falasse quais são as principais barreiras hoje que você vê que as mulheres enfrentam para acessar cargos de liderança aqui em Nova Lima. E como você pensa que a gente pode superar essas barreiras? Na verdade, isso vem mudando muito, sabe? Eu acho que nós conseguimos compreender que a gente não tem que apenas assessorar os homens, e sim ocuparmos esses espaços. Né? Como eu te falei, na Câmara, nós nunca tivemos tantas candidatas com potencial de voto como tivemos na última eleição, assim, aguerridas, correndo atrás, mas que realmente os partidos precisam perceber que elas precisam de espaço de construção para ocupação desses cargos, né? E eu vejo que algumas já foram reconhecidas em alguns espaços para que elas possam realmente intensificar, porque ser candidata não é fácil. Sim. Eu falo que muitas vezes as pessoas pensam que quem está no cargo político levanta 10 horas da manhã, né? Trabalha uma vez por semana. Não precisa ir à Câmara. E aí eu gosto muito de quando uma pessoa que nunca mexeu com política vem trabalhar comigo. A pessoa brinca e fala assim, eu abri o bico, eu não dou conta de te acompanhar, porque o meu dia é de 6h30 da manhã às 10h30 da noite, no mínimo, todos os dias. E normalmente tem dia que nem prazo para almoço a gente tem. E não é para cuidar das minhas coisas, é para cuidar das coisas da cidade, das coisas da Câmara. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou lá na Câmara e não te encontro. Se você for à Câmara e encontrar o político lá dentro, está tudo errado. Porque o político tem que estar no meio da população, é nas secretarias buscando resolução de problema, é no hospital vendo se a população está sendo bem atendida, é nas escolas, como hoje de manhã, a nossa manhã começou no Jardim Canadá, onde eu fui fazer uma visita à escola estadual para ver, né, enquanto comissão de educação, como que está sendo feito o investimento do repasse que a prefeitura faz para as escolas estaduais, como que esse recurso está sendo investido na escola para que atenda melhor o nosso município, seja do centro, seja das regionais. Então, a gente tem que estar realmente em loco e tendo contato com a população. E aí a gente consegue ver a realidade, porque na Câmara, ali é para resolver a parte realmente administrativa e pautar os projetos. Então, eu passo todos os dias, eu tenho o horário que eu passo na Câmara, mas a minha equipe administrativa tem que estar lá desembolando a parte de documentos, fazendo o que a gente precisa e normalmente a minha equipe sai em dupla. Enquanto eu estou aqui com o Felipe, que está me acompanhando, tem uma dupla em outra ação e tem uma dupla interna, e a gente trabalha muito assim, para que a gente possa atender todas as pessoas que nos procuram. E é muito importante a gente perceber que a comunidade vai entendendo o seu trabalho. Sim. Né? E as redes sociais ajudou demais nisso. Hoje a população tem livre acesso, e Nova Lima é diferente, sabe, Jennifer? A gente tem que entender que aqui o político ele é acessível. Todo mundo que me manda mensagem, eu respondo. O meu Instagram, todos os dias eu sento e respondo e vejo todas as mensagens que as pessoas me mandam. Tem hora que 12h, 1h da manhã, que é a hora que às vezes eu cheguei das agendas. Mas a gente precisa responder cada cidadão, porque é para isso que a gente está ali na Casa Legislativa. Muito bem. Em março, você participou da Corrida da Mulher, né? Eu queria que você contasse como foi essa experiência, porque acompanhando suas redes sociais, você é super ativa, gosta muito do esporte, da questão da saúde física, né? Eu queria que você falasse como foi participar, qual foi essa experiência. Na verdade, eu tenho me tornado uma apaixonada pelas caminhadas, ainda caminhada, tá? Corrida eu chego lá. Tá evoluindo. Mas
se acontece comigo, acontece com muito mais mulheres, com muito mais homens, como que é importante, né? Igual a Night Run que nós tivemos essa semana também, foi espetacular. Também participei, né? Eu tenho uma corrida mensal agora das Virtuosas, que são de mulheres cristãs que também estão começando a caminhar e a correr aos sábados de manhã. Então, assim, a cada momento a gente vê. E mais, agora nós temos uma lei da corrida da educação, que eu fiz a homenagem à professora Darli, que é uma corredora que se destaca dentro do município, e como que é importante, né, homenagear mulheres professoras em vida. Então, a gente vai ter a primeira versão ano que vem, na Semana da Educação, e vai acontecer a corrida da educação envolvendo profissionais da educação, pais e crianças. Então, isso é de suma importância para a qualidade de vida, não só de nós mulheres, mas para a qualidade de vida da cidade como um todo. E viva o esporte, né? Porque o esporte transforma vidas. Transforma e é super necessário. Sim. Também. Você é professora, falou muito dessa pauta da educação, e você também está dentro da comissão de educação, dentro da Câmara, né? E eu queria que você falasse do trabalho da Comissão de Educação, porque é uma comissão, acredito, super solicitada pelos projetos que foram aprovados, né? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho na comissão e dê um exemplo de como que funcionou ali um debate, uma conversa em um projeto específico. Atualmente nós estamos com a comissão aberta na discussão da pauta do plano de cargos e salários dos profissionais de educação. Então a gente, primeiro, quando é demandado, por exemplo, do Conselho, né, que foi o Conselho Municipal de Educação que me convidou para uma reunião representando a comissão. Eles também convidaram o vereador Pedro e, com certeza, o vereador Danúbio, em alguma oportunidade, também será convidado. Hoje a comissão é composta por 3 servidores públicos, né? Somos vereadores, professores, Pedro e eu, e Danúbio, guarda municipal, que também é servidor público. Então, isso é de suma importância para a gente entender a valorização da carreira. Já começa a importância da comissão pela composição que ela hoje conquistou, né, de pessoas que realmente são da pauta, né, de servidores públicos e de professores. E o Pedro, ele foi também diretor de escola, ex-secretário de educação. É a primeira vez que na história de Nova Lima tem 2 professores, 2 ex-secretários de educação. Olha que interessante, a educação de Nova Lima consegue ter um patamar de representatividade, e eu falo em toda oportunidade que eu tenho, a responsabilidade que nós temos nesse formato, né? Porque uma andorinha sozinha dificilmente faz verão, mas hoje não somos apenas uma, somos 3, que podemos fazer uma diferença no diálogo e na discussão, com muita responsabilidade, porque a conta tem que fechar. Não adianta eu querer algo que vai impactar no orçamento do município negativamente. E eu, melhor do que ninguém, posso falar disso, porque eu peguei uma secretaria com uma folha de pagamento chegando a quase 70% naquele período do orçamento da secretaria. E muita gente fala assim, mas tem recurso do Fundeb. Só que Nova Lima é uma cidade que investiu muito na educação, ampliou muito a questão de creches, e isso tudo tem custo. Sim. Tem mais profissionais contratados, então se a conta fechar, vamos fazer diferença, ouvir o que os profissionais querem, para você ver a seriedade da comissão. A gente precisa ouvir a comissão, fazer a interface com o governo, ver a parte administrativa, como que vai ser esse impacto financeiro, ver com a Secretaria de Governo, porque a gente também não pode pensar assim, vamos dar X de aumento só para a educação e os demais servidores. Então, a prefeitura, ela tem uma responsabilidade de equilibrar para todos, mas a gente, enquanto Comissão de Educação, temos obrigação de pedir por aquela pauta que nós trabalhamos, e o faremos, com certeza, tá? Claro. Esse ano a gente teve a Semana Municipal da Educação. Queria que você falasse também de como que foi a sua participação, como que funciona esse projeto. A Semana da Educação foi belíssima, né? É um novo formato de apresentar os projetos que acontecem na Secretaria de Educação para a sociedade nova-limense. E agora virou lei, porque a Comissão de Educação apresentou um projeto de lei idealizada pelo Danúbio, onde tanto Pedro quanto eu assinamos com ele, em nome da comissão, para que a gente tenha pautado a Semana da Educação para que, indiferente
de quem ocupe as cadeiras de vereadores ou de prefeito e vice, que continue, porque é um grande ganho, né? E eu falo que a meninada amou, porque é um momento diferente, né? Um momento que utiliza vários dos espaços públicos da cidade para a educação ocupar esse espaço. Então, isso é uma transformação, uma estimulação, né, até mesmo para as famílias do uso do espaço público. Então, foi fantástico. Eu tenho muito que parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Marcos, que é um inovador, né, professor universitário, uma pessoa muito capacitada para aquilo que está ali e que realmente tem feito um belíssimo trabalho. E eu falo que eu gosto de citar muito também os projetos que nós fizemos enquanto professora para a Secretaria de Educação. Não sei se está nas suas perguntas, mas que eu gostaria de falar sobre eles. Fica à vontade, eu vai surgindo, eu vou conversando com você. Porque a gente tem, né, inclusive na semana passada, nós contemplamos 60 professores com os projetos, premiando os projetos. Quando eu falo nós, é porque eu tive a honra de ser a autora da lei e dialogar com a Secretaria de Educação, que prontamente apresentou um pré-projeto dentro do que a gente tinha conversado. Eu ampliei esse pré-projeto, levei para a Casa Legislativa, os vereadores entenderam, aprovamos e fizemos a primeira edição, que na verdade o projeto é um engajamento de todos os projetos que são desenvolvidos na escola e as professoras apresentam. Esse ano nós tivemos a apresentação de 273 projetos pedagógicos, que são práticas pedagógicas exitosas. São aquelas práticas que realmente dão um resultado positivo com os alunos. Aí tem uma comissão que avalia e dentre esses projetos tiram 30, que são 30 projetos onde o profissional, além de receber, né, uma bela homenagem, recebe também um valor de R$10 mil por projeto. Então, é um 14º ou um 15º aí, né, no salário dos servidores, que é uma premiação, não é um ganho de salário, mas é uma premiação que faz com que a prática seja estimulada para além do trivial, né, porque a gente já tem muita responsabilidade como professor dentro da sala de aula para o dia a dia. Mas muitas vezes a gente faz muito mais do que o dia a dia e ninguém nunca nos reconhece. Sim. E esse prêmio das práticas pedagógicas vem para reconhecer. E aí, nada da educação é fácil. Em 2024, alguém abriu uma denúncia no MP que eu tinha invadido a competência, que não cabia à Câmara legislar sobre isso e sim o Executivo. E suspenderam o efeito da lei dentro do município, e aí a Câmara, através da nossa Procuradoria Jurídica, conjuntamente com o meu gabinete, recorreu até o Supremo, onde nós ganhamos a ação, e em 2025 nós tivemos 2 edições, a de 2024 e a de 2025. E por que eu gosto de falar disso? Porque quando nós, professores, ocupamos o espaço, muita gente quer derrubar o que a gente conquista. E a gente tem que entender que nós não aceitaremos essa derrubada de forma nenhuma. Além desse prêmio, nós também criamos a Lei Prêmio IDEB. Todas as escolas que alcançam a meta do IDEB ganham um salário a mais, e todas as escolas, quando o município alcança a meta do IDEB, ganha também um salário a mais. Então, os professores que cumulam as 2 premiações ganham mais 2 salários no ano do IDEB, do resultado do IDEB. E isso eu pensei lá naquele período que a gente tinha assumido a secretaria com tanta dificuldade financeira, e nós alavancamos a aprendizagem, e eu vi a empolgação e o empenho de cada servidor de transformar as escolas e de transformar o resultado. E naquele ano, mesmo com dificuldade, nós batemos as metas do IDEB. E aí eu desenhei a lei, mas nenhum vereador quis apresentar. Mas, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de ser vereadora, apresentar e hoje ter essa lei garantida. Na educação, nós temos também, para o ano de 2025, uma emenda impositiva do meu mandato para mestrado. 12 profissionais selecionados pela PUC que queiram fazer mestrado, né, e fizerem a inscrição. O contrato foi assinado agora e a PUC é uma faculdade reconhecida mundialmente, referência, e 12 profissionais terão o direito de fazer mestrado gratuitamente por recurso de emenda impositiva do nosso mandato.
E um último que eu gosto demais, que eu sou a favor, né, do combate à fome. É uma bandeira que eu sempre falei que a gente tem que ter fome zero, nenhuma criança, nenhuma família pode passar fome nesse país, ainda mais no nosso município. E aí a gente tem a distribuição também de cesta básica merenda de férias, que é lei do meu primeiro mandato. Na época da pandemia nós fizemos a cesta básica merenda de período pandêmico, né, que aconteceu em Nova Lima e em várias outras cidades da região metropolitana, e hoje nós temos o Merenda de Férias, que é uma das poucas cidades do país que faz isso. Todo período de férias, seja janeiro ou julho, as famílias das nossas crianças matriculadas na rede municipal de ensino recebem uma cesta básica para complementar a sua alimentação nesse período. Projetos super bacanas. O primeiro que você falou, né, da valorização do servidor. Eu tenho uma amiga que é professora e ela realmente desenvolve trabalhos incríveis. Eu falo assim, desde que eu comecei na escola, no primeiro ano, eu fiz em rede pública. Então eu vi realmente professores ali que se empenhavam muito, que traziam projetos diferentes, rodas literárias, com teatro, com dança, com coisas diferentes que tiravam a gente do monótono da sala de aula e que não foram reconhecidos. E que muitas das vezes se desanimaram e até deixaram o projeto morrer. E eu acredito que se esse projeto tivesse acontecido talvez anos atrás, eles estariam hoje com projetos maravilhosos e talvez projetos que até poderiam virar, talvez projetos de lei para Nova Lima ou projetos de estrutura para a Secretaria de Educação. Então acho que esse projeto é super importante, valorizar a educação, principalmente por ser uma área que hoje em dia não é muito procurada como profissão, né? Eu vejo muitos jovens hoje falando, não, eu não vou ser professor. Por quê? Porque não é uma profissão valorizada. Então, acho que com essas atitudes nós promovemos a igualdade, a questão de valorizar a pessoa que realmente, assim, que leva aquilo como paixão. O professor, ser professor, você tem que ter paixão por aquilo, né? Por ensinar e por conduzir uma pessoa. Porque a educação, ela é a base de tudo. Para você ser qualquer profissional, para você seguir em qualquer área, a educação ela é a base. Eu gosto muito dessa pauta também. Eu tive a oportunidade de estar com você quando a gente debateu um pouco sobre a importância do investimento na educação para que até empresários, né, tenham funcionários competentes e tudo mais. Então, valorizo demais. Bom, a gente está chegando no final, agora já para o nosso quadro final. Queria saber se você conhece esse jogo aqui, se você já ouviu falar. Xadrez. Conheço, mas não sou uma jogadora de xadrez, né? Eu, na verdade, não jogo nenhum tipo de jogo, mas a gente precisa saber um pouco sobre cada coisa, né? Porque isso é cultura, né? Sim. Então você conhece a função das peças, não conhece? Muito bem. Eu queria que você, enquanto Viviane Matos, vereadora de Nova Lima da Câmara, me falasse, né, fazendo uma analogia das peças e de suas funções, qual peça você representa hoje no jogo político de Nova Lima? Acredito que eu sou uma torre. Uma torre? Por que você é uma torre? Porque eu gosto primeiro de observar as estratégias de todos os demais e só atacar no momento que eu tenho certeza que eu vou atingir a minha meta, o meu alvo. Então a torre, ela realmente fica mais na observação, aguardando o momento certo de atacar e em linha reta. Porque eu gosto muito de ser direta e de ser resolutiva. Olha, que isso, adorei a explicação. Agora, Viviane, eu queria, né, que você assinasse aqui o nosso mapa de Nova Lima. Você pode assinar talvez na região onde você tem mais votos, onde o seu eleitorado se concentra mais. Na verdade, meu eleitorado é pulverizado na cidade como um todo. Então você pode escolher onde você preferir assinar, só para a gente ter aqui como uma referência sua. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas e mulheres que estão ingressando agora na vida política ou que têm interesse. Qual seria a sua mensagem para essas meninas? Eu falo que primeiro é acreditar. Vou falar para você, viu, Jennifer? Porque a Jennifer é uma menina que já acredita nela. Então, sonhar, todos nós sonhamos. E quero que cada uma saiba que o sonho pode se tornar realidade, mas que vocês têm que ser impulsionadas por uma indignação. Eu gosto muito de falar isso. O que sempre me indignou foi ver mesas compostas por homens na política. E quando eu vejo a Câmara hoje com 15 cadeiras, 14 homens e só eu de mulher, Deus mostrou para mim que aquilo que eu acreditava que eu iria ocupar um espaço para quebrar
a realidade de só ter homens, mas eu não quero ser uma voz representando todas as demais mulheres. Eu quero que várias mulheres sejam representantes de todas as nossas vozes de Nova Lima, do estado de Minas, do Brasil. Então, que vocês possam acreditar em vocês, ocuparem os espaços que vocês quiserem e transformar, como eu tenho tentado fazer com muita humildade, com a ajuda de todos, ocupar e transformar os espaços que são nossos. Exatamente. E também, se vocês quiserem, né, conversar com a Viviane, é só acessar o seu Instagram. Você tem ele aí? O nome dele? Sim. Pode falar pro pessoal. O meu Instagram é Viviane Matos NL. Isso. Aí qualquer dúvida, sugestão de projeto, uma indignação, tenho certeza que pode enviar para ela, né, Vivi? E eu gostaria de falar para as pessoas que eu estou focada muito em uma nova pauta e gostaria que as pessoas que têm esse interesse me acompanhassem, que é a pauta habitacional, porque eu quero construir isso junto com vocês. Porque nós mulheres precisamos de lares seguros para garantir a segurança dos nossos filhos e das nossas famílias. Muito bem. Então, se você tem interesse nessa pauta, se você se sente motivado, né? Queria convidar você lá no Instagram da Viviane. Pode me procurar também, que coisa a gente faz uma ponte, né? E falar o seu pensamento sobre isso e acompanhar os trabalhos dela. Viviane, muito obrigada. Queria que você assinasse antes da gente se despedir. Jennifer, eu quero te parabenizar, tá? Enquanto eu assino. Te agradecer por esse momento belíssimo e falar para você, ocupe esse espaço o quanto antes. Hoje você é uma jovem da Câmara Jovem, mas eu quero vê-la ocupando os espaços políticos e de poder da nossa cidade, sendo ponte e exemplo para várias outras jovens do nosso município, tá bom? Me sinto muito honrada e muito obrigada também por ter aceitado esse convite. Muito importante para mim você estar aqui, poder entrevistar uma mulher hoje ocupando um cargo de poder. Bom, então a Viviane já é nossa segunda convidada, que gostaria novamente de agradecer pelo convite e dizer que o que você precisar, né, da minha conversa, do meu apoio, estarei aqui sempre, tá bom? Então, Gratidão. Pessoal, foi esse nosso segundo podcast Jovemcast. Muito obrigada. Qualquer sugestão ou pessoas que vocês queiram que eu entreviste, é só mandar lá no meu Instagram, Jennifer Sodré. Muito obrigada. Tchauzinho.